Um, dois, três e já, tudo bom, minha gente? Vamos resolver mais uma questãozinha legal. Preste atenção. Eu vou resolver essa questão devagarzinho. Se você tem dificuldade nesse tipo de problema, presta bem muita atenção, porque eu vou resolver de mais de um modo. E no final eu vou dizer um caminho assim que é um atalho para quem tiver entendido o raciocínio. Mas se você já tem facilidade e quer só conferir os cálculos, avança o vídeo até o fim, que você vai ter uma visão panorâmica de tudo que eu fiz, tá bom? Vamos ver. Um comerciante vendeu 1/5 das laranjas que possuía. Em seguida, vendeu 3/8 das que restaram, tendo ficado com 30 laranjas. Essa informação de que em seguida, quer dizer, após ter vendido 1/5 das laranjas, ele vendeu 3/8 das que restaram. O fato de ele dizer que isso aqui é das que restaram faz muita diferença. Porque às vezes ele coloca problemas como esse, dizendo que ele vendeu 1/5 do total e que depois vendeu 3/8 do total inicial. Mas aqui ele está atualizando. Ele vendeu 1/5 do total e depois 3/8 só do que sobrou. Se eu for resolver essa questão pensando de forma mais aritmética, sem precisar de equações, eu poderia imaginar assim. Imagine que esse retângulo representasse o total de laranjas. Aí eu vou dividir esse retângulo em 5 partes iguais. E como ele disse que ele vendeu 1/5, ele acabou ficando com 4/5, que é essa parte aqui. Eu vou desenhar, já que eu estou tentando fazer aritmeticamente, o que o povo chama de pela lógica, ou por desenho aqui. Eu vou representar de novo aqui essa parte que sobrou. Isso aqui que eu estou desenhando é só uma cópia desse pedaço daqui para aqui, tá vendo? Do mesmo tamanho. Então, dessa parte que sobrou, ele vendeu 3/8. Então, eu vou dividir esse pedaço aqui em 8 partes, já que ele vendeu 3 de 8. Vou imaginar ele tendo vendido essas 3 aqui e ficando, consequentemente, com esse pedaço aqui. Só que esse pedaço daqui para aqui, pelo que o problema está dizendo, é 30. Porque são as laranjas com as quais ele ficou. Então, usando o desenho agora, se aqui tem 30 laranjas nesses 5 espaçozinhos dos 8, eu posso colocar 5 aqui, desculpa, 5 não. 30 dividido por 5 vai dar 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, porque 30 dividido por 5 é 6. E aí eu também terei 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, e aí esse total aqui vai ser 8 vezes 6, que é 48. Consequentemente, esse total aqui, que é exatamente as que restaram, vai ser 48, que aqui está dividida em 4 partes. Então, eu posso fazer 48 dividido por 4, que dá 12. Então, cada partezinha dessa é 12. 12 vezes 4 dá 48. Mas se eu pensar que eu tenho mais uma aqui, que corresponde a esse 1/5 que ele vendeu, então eu tenho que o total de laranjas dele é 5 vezes 12, né? Tá aqui, ó, 5 vezes 12, que é 60, cuja resposta está na letra A. Bom, está resolvida a questão usando esse raciocínio, mas se fosse uma questão idêntica a essa, só que com várias etapas, ele vendeu 1/5, depois vendeu 3/8 das que restaram, depois vendeu 1/7 das que sobraram, depois vendeu 1/9 das que sobraram, ficar desenhando ia ser bem mais trabalhoso. Aí tem um caminho intermediário no trabalho, que é o que eu vou mostrar agora, que é com álgebra. Seria fazer o quê? Ele tinha X laranjas, vendeu 1/5 de X. E aí, na minha mente, eu vou pensar,
Se ele vendeu 1/5 das laranjas, ele vai ficar com 4/5 das laranjas. Então, esse restante aqui corresponde a 4/5 de x. Quando ele diz que vendeu 3/8 das que sobraram, eu vou dizer que ele vendeu, né, diminuiu, 3/8 desses 4/5 de x. Então, 3/8 vezes 4/5 de x. Ficando com 30, então isso aqui é igual a 30. Recapitulando, o total, menos 1/5 do total, que dá 4/5 do total, menos 3/8 desses 4/5 do total, é 30, que são as laranjas com que ele ficou. Certo? Se eu simplificar esse 4 com esse 8, vai ficar 2 aqui. E eu vou ficar com x menos 1/5 de x. Segura a onda, porque a última resolução é que é a grande sacada. Menos 3/10 de x, não é? Porque 2 vezes 5 aqui embaixo dá 10, igual a 30. Se você quiser fazer daquele jeito mais convencional, calcular o MMC dos denominadores, vai ficar assim, 10 dividido por 1 dá 10, que vezes x dá 10x. 10 por 5 dá 2, então aqui menos 2x. 10 por 10 dá 1, aqui menos 3x. E aqui 10 por 1 dá 10 vezes 30, 300. Pode cancelar aqui 10 com 10. E aí vai ficar com 5x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 5, que é igual a 60. Que é a mesma resposta, 60. Ok? Mas, conforme eu prometi, eu tenho a última solução aqui, que é aquela que a gente pensa mais, mas a gente escreve menos. A gente demora menos, a gente aprende mais a gente demora mais até aprender. Que é você processar na sua mente, preste atenção, você vai processar na mente o que ele vendeu, a fração que ele vendeu, e vai focar em ficar com a fração com que ele permaneceu. Então eu vou pensar assim, ele tinha x laranjas. Vai ser rápido, viu? Se ele vendeu 1/5 desse valor, então ele ficou com 4/5 desse valor. Aí isso aqui, 4/5 desse valor, é como se fosse um valor y. Tá? É um valor intermediário y. E ele agora vai vender 3/8 de y. Mas aí eu penso mentalmente, se ele vai vender 3/8 desse valor que ficou, que é o y, ele vai ficar com, tirou 3/8, tirou 3 partes de 8, opa, então ele ficou com 5 partes de 8, tá, então ele ficou com 5/8 de y, e isso é que é 30, que é com que ele ficou. Se eu apago agora aqui essa manchinha que eu coloquei, ó, então ele ficou com 5/8 do restante, portanto 5/8 de 4/5 de x. 5/8 de 4/5 de x é igual a 30. Basta simplificar agora aqui, 5 dividido por 5 dá 1. 4 e 8 por 2 por 4 vai dar 2 aqui e 1 aqui. Então a gente ficou com x sobre 2 é igual a 30. E aí x é 2 vezes 30, que é 60. Que é, sinceramente, para mim, the best, a melhor maneira de resolver esse tipo de probleminha. E isso prepara você para entender, manipular bem frações, acréscimos ou descontos de uma determinada fração, que deixa você mais preparado ainda para quando você for estudar aumentos e descontos de um determinado percentual, até porque um percentual nada mais é do que um tipo específico de fração, que é fração de denominador 100. Beleza? Então, um grande abraço. Se gostou desse vídeo, compartilha, mostra para as pessoas que aqui tem muito conteúdo para a gente, todo mundo, aprender junto. Espero contribuir e conte comigo.